explicando aqui. Drive Chains, voltando para o tópico principal, Drive Chains. A BIP 300 do Bitcoin. Então ela permite, como eu estava explicando, ela permite a criação de sidechains, de redes independentes, de certa forma, rodando conectadas no Bitcoin. Seria como a Arbitrum atua no Ethereum. Seria como a Optimism trabalha no Ethereum, né? Então, essas redes, elas seriam conectadas no Bitcoin. E como que funciona a mineração? Como que você conecta, né? Primeiro que ela vai utilizar Bitcoin. Então você, assim como na Lightning, você utiliza Bitcoin da Layer 1 e passa eles para dentro da Lightning Network, o processo seria muito parecido. Você faria uma bridge, né, um smart contract parecido com o da Multisig, e esse Bitcoin que você disponibilizou para aquela sidechain, ele vai para ser utilizado dentro daquela sidechain, ele fica locado. Então você só pode utilizar ele dentro daquela sidechain que foi criada. Então esse é um primeiro aspecto. Com isso, a galera que está fazendo bastante propaganda sobre o assunto diz que poderiam ser criadas inúmeras inovações no Bitcoin, que você não precisa colocar diretamente no Bitcoin, você coloca isso na sidechain. Isso, em princípio, é muito legal. Você fala, pô, vou poder trazer smart contracts para o Bitcoin para usar Bitcoin com os smart contracts, não um outro token, como a RSK, como a Stacks. Usar um outro token no Bitcoin? Não. Desculpa, na rede deles. Você vai utilizar Bitcoin dentro dessas redes. Então, em princípio, continua sendo uma coisa legal. E para o minerador? Como que funciona? Bom, o minerador, ele vai minerar o Bitcoin normal e ele também vai minerar as transações dessas redes paralelas ao Bitcoin, tá? De acordo com os números deles aqui, pode ter até 256 dessas redes, tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Então, ele vai minerar as transações da rede do Bitcoin e ele poderá minerar também as transações, e por isso que eles propõem um soft fork, para que ele possa minerar essas outras transações de Bitcoin que não aconteceram na Layer 1, mas aconteceram nas Layer 2, nessas sidechains. E ele ficaria com o fee desse Bitcoin que foi minerado nessas redes. Isso através de um trabalho chamado Merge Mining. E o Merge Mining, se vocês quiserem saber mais, vocês vão encontrar na live onde eu explico o Merge Mining da Dogecoin com a Litecoin, por exemplo. Tá? Eu vou no detalhe, explico como que funciona o processo de Merge Mining. E aí, para o minerador, esses caras da Drive Chain, eles estão propondo uma coisa a mais. Uma espécie de... Eu esqueci o termo que eles usam, mas pensa num slider, onde você fala assim, olha, eu vou dispor uma porcentagem, eu como minerador, eu vou dispor uma porcentagem do meu hash rate para minerar Bitcoin, e vou determinar uma quantidade desse hash rate direcionado para minerar as transações de Bitcoin que estariam acontecendo nessa sidechain específica, ou uma ou mais. Então ele escolhe e ele determina quanto de hash rate do poder computacional que ele tem, que está disponível hoje só para o Bitcoin, ele disponibilizaria uma porcentagem disso também de hash rate para as sidechains a critério deles. Porque não é que você pega a transação de todas as sidechains, não. Você tem que pôr poder computacional e apontar para uma específica. E aí começam os problemas, alguns dos problemas. Porque vamos lá, o Bitcoin ele é muito forte, muito resiliente ao ataque de maioria da rede, 50% mais um ou mais que 50%, porque todos os mineradores estão apontando seu poder computacional apenas para o Bitcoin, certo? Alguém discorda? Não, né? Agora, se os mineradores vão começar a dispor de parte do seu hash rate para compor o hash rate que minera essas redes à parte, pode ser muito fácil para um minerador dar um takeover numa dessas redes, visto que essas redes serão pequenas e não vão ser mineradas por todos os mineradores ao mesmo tempo. Então, um minerador com poder computacional muito grande em um determinado momento, ele pode de repente aumentar o poder computacional dele para uma rede específica e ter mais de 50% do poder de processamento para mineração daquela rede específica. Ou um ou mais mineradores em conluio. Fica muito fácil fazer isso, principalmente para redes pequenas. Lembrando que se você tiver muitas redes em paralelo, essas redes elas vão dividir o processamento, porque basicamente o hash rate, você não consegue utilizar o hash rate ao mesmo tempo em mais de uma coisa, saca? Porque é mais ou menos assim. Hash rate é uma unidade computacional que ela vai ser utilizada para um trabalho específico. Computação utiliza dispositivos físicos. E a gente sabe que a matéria não ocupa o mesmo lugar, duas matérias não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Não vai. Então você vai direcionar o hash rate para um lugar ou para o outro.
Por isso que você tem que dividir o hash rate. Tem que dividir. Não dá para que todas as drive chains, todas as side chains, através de drive chain, utilizem todo o hash rate disponível do Bitcoin ao mesmo tempo. Então o minerador tem que escolher. Se ele está minerando Bitcoin, ele não está minerando side chain. Se ele está minerando side chain, ele não está minerando o Bitcoin. E aí vai dele, como se fosse um slider, escolher mais Bitcoin, mais sidechain, mais Bitcoin, mais sidechain, eles vão achar o meio termo para eles. Vamos supor que eles se sintam motivados a dar mais hash rate para uma rede específica. Eles podem aumentar o hash rate, um pouquinho do hash rate para essa rede específica e poderiam acabar tomando o controle sobre essa rede. O Alex Emídio falou lá no chat que não precisa nem de 50%, não é nem um ataque de 50%, é só 25%, tá? Incentivados, né, Mike? Bom, outro ponto que a gente tem que levar em consideração. Então, falei aqui de alguns pontos, falei de alguns pontos aqui positivos no ponto de vista de inovação. Eu concordo que inovação pode ser legal. Concordo. Eu gosto de inovação. Acho que inovação, ela é interessante que aconteça, né? Bom, tô até vendo aqui uma lista aqui que eu preparei. Transações, validação, beleza. Mas o que mais que traz isso pro Bitcoin? Que mais? Fui ver minhas notas aqui. Código maior complexidade. É óbvio que o Bitcoin vai ter mais complexidade em relação, né? Você tem mais um código que vai gerir, no caso, a mineração de uma ou de outra. Não acho um grande problema a parte de complexidade de código. Eu acho que isso é mitigável, né? Acho que as preocupações em relação ao minerador poder dar um takeover na rede de uma sidechain específica e, de repente, drenar os fundos de Bitcoin ou desbloquear os Bitcoins que estavam bloqueados lá, assim como na Lightning Network, se você não tem um Watchtower, você corre o risco de um cara, um node mal intencionado, né? Se aproveitar de um momento que você estava offline e fazer uma manipulação lá para conseguir, entre aspas, roubar os Bitcoins né, dos canais. É possível, por isso que tem as Watchtowers que penalizam esse cara. Isso poderia acontecer também na Drive Chain por conta dos mineradores. Se ele consegue manipular o consenso numa rede menor, ele poderia, de repente, desbloquear esses Bitcoins que foram utilizados para fazer a bridge entre a Layer 1 e a Layer 2. Então, isso poderia acontecer, tá? É um problema sério. E aí tem um problema que é muito mais opinião minha. Porque é incerto. Não dá para bater o martelo se vai acontecer ou não. Isso é mais... A gente vai ficar aqui ponderando se pode, se vai acontecer ou não. Mas baseado no que acontece no ecossistema, eu acredito que há uma chance muito grande. Vamos lá. A galera que é muito a favor de Drive Chain, eles estão dizendo que as Drive Chains ajudariam muito a aumentar a recompensa dos mineradores, porque eles poderiam minerar tanto Bitcoin quanto outras moedas que foram criadas nessas sidechains e que rodariam dentro das sidechains. Tecnicamente, sim, receberiam um fee. Já que ele está minerando a transação, ele pode receber mais. Se uma dessas redes explode, fica famosa, tem muita transação e tal, ela vai gerar mais fee, minerador recebe mais fee, minerador feliz. Beleza, tecnicamente acontece. Mas, o que aconteceu com o Ethereum quando facilitaram a possibilidade da criação de tokens? Vamos falar o que aconteceu com o próprio Bitcoin quando facilitaram a criação de NFTs. Puta, porrou de criar NFT lá no Bitcoin, que nem é coisa do Bitcoin. O cara se aproveitou de um fee mais barato proporcionado pela Segwit mais Taproot, né? Ele não paga a quantidade proporcional de fee para o minerador e consegue emitir tokens que, se fosse emitir normalmente no Bitcoin, ficariam muito caros. Mas a gente já percebeu na rede que toda vez que você facilita a criação de tokens para os caras criam todo e qualquer tipo de token, principalmente scam, no ecossistema. Os próprios BRC20, né, no Bitcoin, cria todo tipo de token scam, principalmente se for barato criar o token e fácil. O cara cria porque é da natureza dele escamar os outros e criar token scam. E isso traria para o Bitcoin um olhar do Sauron. Quem que é o Sauron? Reguladores, bancos e governos que hoje não tem sobre o Bitcoin. Se o Bitcoin não tem a possibilidade de se criar tão fácil tokens scam, não tem tantos scams acontecendo dentro do Bitcoin, é uma rede segura, podemos dizer. Os reguladores entendem o Bitcoin como uma commodity, muitos deles como commodity ou como transferência de recurso, e você não tem esse problema, o problema que no Ethereum tem, e das outras redes tem.
O problema é claro, isso acontece o tempo todo, né? O Alex mandou, dá pra fazer no Bitcoin, até tá acontecendo no Bitcoin, só que no Bitcoin é caro. Na Drive Chain seria super barato. A questão porque que a grande parte dos tokens scam que aparece na Binance hoje? Porque a Binance mal cobra, nem cobra para criar um token lá na rede deles, lá na BNB20, né? BSC BNB20. E aí, cara, simplesmente é uma enxurrada. Aconteceu uma coisa, tokens scam. Elon Musk falou alguma coisa, tokens scam, né? E acontece o tempo todo. O Bitcoin, para ter um scam no Bitcoin, é caro. É caro. Não tem as falhas de segurança que tem no Ethereum, de acontecer como aconteceu com o Vitalik. Hackearam a conta do Twitter do cara, direcionou um monte de gente, né? Fizeram um scamzinho lá, direcionou um monte de gente a plugar sua wallet num smart contract scam e tiveram as contas drenadas. Isso no Ethereum é possível de acontecer, no Bitcoin é impossível de acontecer. No Bitcoin não se tem o problema de MEV, que muita gente acha que é Maximum Extractable Value, mas na verdade é Manipulated Extractable Value, que tem no Ethereum. No Bitcoin isso não existe hoje, isso não acontece hoje. Você não tem o minerador concorrendo massivamente com as transações dos usuários e tirando a transação do usuário e colocando uma dele, porque tem uma oportunidade de fazer mais dinheiro dentro de um DeFi, né? Então, essas coisas não existem no Bitcoin hoje, mas poderiam passar a ter. Isso vai trazer reguladores e governos mais próximos para encher mais o saco, que hoje não fazem tanto. Tá? O PEG-IN minimizaria isso? Não, porque uma vez que tem o PEG, o minerador ele vai abrir os PEGs dele e deixar o recurso disponibilizado dentro dos DeFi. E a partir do momento que ele já deixou o recurso disponibilizado dentro do DeFi, ele manipula da mesma maneira que os validadores do Ethereum manipulam dentro da Arbitrum ou transações de outros. Da mesma maneira, ele já sabe que existe o potencial gigante dele ganhar dinheiro manipulando as transações dos outros, fraudando as transações das outras pessoas. Ele já deixa o recurso disponibilizado, né? Então, existem desafios econômicos, primeiro de credibilidade e confiança, que vai atrair, pode vir a atrair muito scam, muito regulador, muita coisa que hoje o Bitcoin não tem, né? A segurança, risco de ataque vai estar suscetível a risco de ataque. Se os mineradores, como a rede vai ficar dispersa, você dispersa a mineração do Bitcoin, que hoje é concentrada no Bitcoin, você dispersa a mineração em outros projetos, você vai ter um monte de drive chain com uma porcentagem muito pequena de hash rate rodando Bitcoin. Esse que é o ponto, tá? Ela vai rodar Bitcoin com um hash rate muito inferior ao hash rate disponível para o Bitcoin. E aí mora um problema, se alguém der takeover na rede. Pode acontecer? Depende do incentivo. O ser humano é falho. Os caras estão nesse mercado movidos a dinheiro. Então, se o incentivo for maior para o cara dar um golpe, ele vai dar golpe, né? Desafio econômico. Eu disse aqui é incerto, não dá para ficar especulando muito. Mas vão criar. Pode ser que criem, baseado no que a gente vê acontecendo nas outras redes. Pode ser que não. É difícil. A gente viu acontecer com BRC, com BRC20 e com os Ordinals, né? Que os BRC20 foram criados a partir dos Ordinals. O Ordinals permitiu tudo isso. Galera, cria. Se você construir, eles virão. Não era, né, Campo dos Sonhos? Se você construir, eles virão? Não era esse o mote? Pois é, né? Lê essa pra mim, Ed. Mike, você estava correto. Mike, você estava correto. Eu não sei no que, mas o Mike tá correto aí de acordo com o Jeff. Eu perdi, tá? Taxa de transação. Pode ter impacto? Pode não ter também, é incerto, né? Descentralização, super comprometida, né? Como eu expliquei aqui, a descentralização fica comprometida de tudo, né? Tanto do Bitcoin na Layer 1, quanto do Bitcoin nas sidechains. A governança vai ser um caos. Comunidade. Putz, aqui tem um impacto nervoso, cara, que eu marquei.
marquei aqui nas minhas notas, né? Coloquei impacto na comunidade. Divisão na comunidade. Já temos. Temos as pessoas super afim de... O que é real? Novos desenvolvimentos no Bitcoin são bem-vindos. Inovação no Bitcoin que possa permitir outras inovações no Bitcoin, eu acho que são bem-vindas. Mas tudo bem, vai. Sidechain já está sendo discutida por 7 anos. Desculpa, Drive Chain está sendo discutida por 7 anos. Pode ter mais discussão ainda, né? Divisão na comunidade. Fato. O pessoal vai desenvolver inovação para o Bitcoin no Bitcoin ou nas outras redes? Tem que se pensar. Tanto na comunidade desenvolvedora, quanto na comunidade em si. Isso não pode ser uma distração. Não pode trazer muita distração se muita gente, se muitos maximalistas do Bitcoin já dizem que desenvolver outras moedas, tudo isso é distração e gasto de esforço que poderia estar concentrado no desenvolvimento do Bitcoin. Eu não concordo muito com essa máxima, mas beleza, entendo o ponto de vista que é colocado, entendo, tá? Trazer a possibilidade de criar altcoins no Bitcoin não é distração, além de todos os outros problemas que podem vir a acontecer? Eu acho que pode ser distração também, né? Acho que pode ser distração também. Então, assim, esses são os pontos mais que eu não acho que o pessoal vender as drive chains com essa, só vai aumentar o fee do minerador, o minerador vai ficar sem dinheiro e tal. Eu não vejo o minerador ficando sem dinheiro com os caras sabendo que vai cair o hash rate e comprando dezenas de milhares de mineradoras que nem a gente continua vendo. Hash rate só aumentando, saca? Os caras aumentando a competitividade. A gente viu o custo de mineração de Bitcoin para muitos mineradores é super baixo. O pessoal acha que o minerador só fica no negativo. Não é bem assim a história, não. Não é bem assim que os números mostram. A gente viu os números aqui na live. Não é bem assim, né? Gabriel Soares, distração experimento antes de inserirem no ecossistema. Eu acho que poderia ser testado em outras redes. Assim como muita coisa que é desenvolvida no Bitcoin foi testada em outras redes. Eu acho. Só que acontece, os caras da Drive Chain, o Paul e a galera em torno disso, eles querem porque querem que seja colocado no Bitcoin justamente para ter o Bitcoin na visão deles. O Bitcoin sendo acessível a outros públicos e trazendo mais inovação. E ele não quer ter essa divisão do potencial das drive chains rodando em outras redes. Percebe? Fica diferente. Né? Então, assim... traz a possibilidade de inovação, já falei aqui, né? O pessoal usa muito, mas o usuário vai escolher em qual rede que ele vai querer operar. Concordo, autonomia para o usuário sempre é boa. Privacidade não necessariamente implica em privacidade, pode trazer privacidade, assim como pode trazer mais altcoins para a rede do Bitcoin, eu não vejo isso como necessário, né? Escalabilidade, concordo que redes funcionando em paralelo escalam melhor, mas eu não sei se é essa a solução de escalabilidade para o Bitcoin como tem sido feita. E congelar, a pessoa fala, mas aí vai poder congelar o desenvolvimento do Bitcoin. Será que a gente quer que o Bitcoin seja estanque? Não tem nada que a gente possa melhorar no Bitcoin ainda? Ou que necessite de uma visão e desenvolvimento no Bitcoin? Será que... Porque assim, eu vejo tanto sistema que sem update é hackeado. Não sei. Pode ser que amanhã apareça alguma coisa. Se a gente não tiver olhando para isso o tempo todo, pode ser que apareçam coisas aí que seja tarde demais. Então, não sei, tá? Tenho dúvidas, beleza? O Alex Emid falou, falar que Drive Chain é para resolver essa questão da escalabilidade, mas a Sidechain não resolve esse problema também não. Pois é. É só se o CTV dar um passo adiante permitir a agregação de transações, que traz outros problemas. Tem uma live aqui do Morning Crypto onde a gente entra no detalhe da 119, tá? Das Covenants. A gente fala sobre elas aqui, tá? O Jeff mandou, em outras palavras, muda os incentivos, influencia a teoria dos jogos. Concordo, muda os incentivos. Fica incerto, né? A gente não pode dizer que matou o Bitcoin, mas fica incerto. Hoje a gente tem uma coisa certa, os incentivos alinhados, a teoria dos jogos alinhada ao Bitcoin, tá muito clara, é um jogo que ou você joga ou você tá fora. Quando você mudar, realinhar esses incentivos, como que vai ficar? A gente não sabe. A gente deseja mesmo correr esse risco? Não sei, tá? Marathon divulgou investimento gigante um tempo atrás, eu não sei aonde, não perdi aonde. Bitburger, perdi aonde.
Ed Ucador. Valeu, Mike. Tá, mas é minha visão. Oh, o Ed não falou nada. Falei pontos positivos, pontos negativos. Cada um tira a sua conclusão. O que eu posso fazer por vocês neste momento é compartilhar as minhas notas aqui, tá? As minhas notas, que é um grande compilado que foi utilizado o ChatGPT para me ajudar a organizar as ideias, todos os pontos positivos e negativos e fontes de onde eu trouxe dados, anotei as fontes, tem várias conclusões aqui, o que pode ser, o que não pode ser, e pus um balanço. Do ponto de vista técnico e de inovação, os pontos positivos parecem ter um peso significativo, né? Pode expandir as funcionalidades do Bitcoin e tal. Do ponto de vista de segurança e descentralização, tem um monte de ponto negativo. Pode ter um ponto maior, pode ter um peso maior, né? Aumenta a complexidade, traz riscos de segurança, pode comprometer a descentralização e tal. E do ponto de vista de comunidade, tá bem meio a meio, né? Fomenta inovação e colaboração, mas também leva a divisão e conflito de interesse. E conflito de interesse é uma coisa que hoje a gente não tem no Bitcoin, mas com essas redes pode acontecer. Não sei, tá? Vai acontecer. O que eu posso fazer para os senhores neste momento é compartilhar este link aqui, que eu só não posso compartilhar. Posso compartilhar sim, eu posso compartilhar. Ó, eu vou pôr, deixa eu ver se não tá vazando nada aqui. Ó, tô colocando aí o QR Code e vou colocar minhas notas aí com um compiladão, cara. É um compiladão. São notas, tá? Isso não é um post, não é uma publicação, não é um artigo, não é nada. Eu cheguei lá no GPTão, fui trocar uma ideia com ele, coloquei, mano, um monte de coisa lá, um monte de referência, um monte de artigo, um monte de texto, um monte de briga, um monte de tweet, um monte de coisa. E fui organizando e pedi pra ele me ajudar a organizar. E levantar algumas coisas no meio, separar o que era ponto positivo de ponto negativo, organizar, me ajudar com balanço e tal. Então tá aí, tá? Alex, tá meio a meio. Não, é meio a meio, é modo de dizer. Pode piorar, eu entendo que a galera que tá afim de drive chain, principalmente dentro dos core devs, é muito pequeno. Mas a questão toda, aqui é uma coisa que é séria também, que eu posso falar porque é verdade, né? A empresa do Paul Storch, ele recebeu em dezembro, ó, pra você ter ideia, ele fez essa BIP em 2017, 2015, não lembro, faz uma castada de tempo, não lembro se é 2017 ou 2015, mas não faz diferença, mas faz muitos anos já, faz século, pra gente faz século. E aí, ele tem uma empresa que desenvolve para o Bitcoin e ele recebeu um investimento grosso agora, em dezembro. E por uma coincidência do destino, depois que ele recebeu esse dinheiro, o assunto de drive chain começou a ser marketeado agressivamente nas redes. Estou falando de coincidência, não é teoria da conspiração. É fato que ele recebeu investimento no final do ano, e que do final do ano para cá, esse ano, esse assunto ele está simplesmente explodindo absurdamente. E tá dando muita treta. E a questão é que a galera que é a favor da Drive Chain parece que aparece muito mais. E aí fica a discussão, é por conta de marketing? Foi utilizado recurso de marketing para difundir o lance das Drive Chains e trazer essa discussão à tona da maneira como está sendo feita? Aqui a gente só pode especular, porque a gente não tem essa informação se o dinheiro foi colocado mesmo, não. É 2015 mesmo, né? São 7 anos, né? Tá indo pro 8º ano, né? 2015 mesmo. Obrigado, Alex. Obrigado. Então é isso, tá? A questão é que tem muito barulho, é fato. Oi, produção, o que ia falar? Não tem acesso permitido? Bom, depois eu compartilho então, galera.